Eu tenho informações importantíssimas para compartilhar com você e elas resultam de semanas de investigação. Portanto, eu peço a máxima atenção em relação a esse vídeo e que você se esforce para assistir até o fim, porque realmente o fim desse vídeo, a conclusão a qual eu chego, é algo alarmante. Você precisa saber disso. Eu vou compartilhar com você nesse vídeo algumas notícias e alguns sites. As notícias, a maioria delas são notícias em sites em português, mas os sites que não são de notícias são sites em inglês, porém eu já coloquei na tela os sites com o tradutor automático do navegador, então aparecerá em português. Eu não estou nesse vídeo infringindo nenhuma regra do YouTube. Eu acabei de ler, inclusive, as regras do YouTube em relação a essa presente situação mundial, que você já sabe qual é, e nenhuma regra do YouTube está sendo quebrada. Porém, algumas palavras, né, o YouTube está monitorando de uma forma muito rígida, fazendo com que os vídeos que mencionem essas palavras sejam restringidos. Então, para evitar um menor alcance desse vídeo, ou até mesmo um bloqueio, que seria algo muito injusto, eu estarei apenas lendo notícias e sites, nada mais do que isso. As conclusões você mesmo vai chegar, ok? Eu vou dar as peças do quebra-cabeça e você monte o quebra-cabeça. Agora, quando esse vídeo tiver que ir para o YouTube, ele precisará ser editado. Então, primeiro ele vai para plataformas que não estão censurando os meus vídeos, como por exemplo a Cos TV e a BitChute, né? E tentarei colocar em outras plataformas também se eu conseguir. Mas quando for para o YouTube, infelizmente eu terei que silenciar todas as vezes que eu estiver falando certas palavras. Porém, quando eu ler essas palavras nos sites, eu estarei marcando essas palavras na tela para que você entenda que palavra que eu mencionei naquele momento, ok? Então eu peço o máximo da sua atenção, vou compartilhar alguns vídeos com você. O primeiro desses vídeos é de uma notícia que saiu no dia 25 de maio, portanto há apenas 4 dias atrás, e a notícia fala que startups correm para desenvolver passaporte de imunidade da... O que são startups? Como o próprio site afirma, são grupos de tecnologia, no caso aqui, europeus, que querem implantar sistemas de identificação digital para certificar aqueles considerados seguros para, preste atenção agora nessa frase, para retornar à vida normal. Ou seja, só retornaremos à vida normal se tivermos sistemas de identificação digital implantados em nós. Obviamente, quando eles disseram aqui implantados, eles não estão falando sobre implantar no nosso corpo, mas implantar na sociedade. Porém, você verá mais adiante que a ideia é sim implantar no nosso corpo isso aqui, sistemas de identificação digital. Muito bem, essa é uma notícia recente, de apenas 4 dias atrás. Então, startups estão correndo contra o tempo, elas estão competindo entre si para desenvolver esse passaporte de imunidade, né? E, no caso, a startup que está na frente e que já está tendo, inclusive, segundo ela mesma, apoio da ONU, é essa aqui que você vai ver nesse segundo site, que foi traduzido automaticamente aqui para o português. E você pode ver aqui na tela o seguinte, veja aqui embaixo o que está escrito aqui embaixo nesse banner. Está dito que trata-se de um protocolo de retorno seguro de ponta a ponta ao trabalho. Ou seja, para que as pessoas possam voltar ao trabalho,
elas terão que ter este passaporte digital, que é o CONPASS. Pelo menos essa é a startup, a criadora do CONPASS, que está na frente, né, dessa, digamos, dessa tecnologia, né, buscando um passaporte digital de saúde, ou seja, para que as pessoas possam voltar a trabalhar e não somente a trabalhar, para que possam estar em qualquer local com outras pessoas próximas, o que inclui também, por exemplo, viagens de avião, de ônibus. Para que as pessoas possam voltar a viajar, elas precisarão de um passaporte digital. Esse passaporte, ele funciona da seguinte maneira. Eu estou ainda aqui no site da CONPASS e eu vou deixar, evidentemente, o link para você aqui na descrição. Como que ele funciona? Preste bem atenção. O próprio site explica e aqui está traduzido. O profissional de saúde realizará o teste Rapid e atualizará o resultado no sistema de administração PES. E o resultado será exibido no PES do paciente como um sistema de semáforo verde negativo ou vermelho positivo sob demanda. Ou seja, se a pessoa ela estiver imune, então será verde. Se ela estiver com o Covid-19, então será vermelho, porque ela está testando positivo. Este sistema trabalha com um aplicativo chamado V-Code, que é isso aqui que você está vendo na tela, e eu vou deixar também o link desse site na descrição. E como que trabalha o V-Code? Quando um V-Code é digitalizado por uma câmera em um dispositivo inteligente, ele liga o usuário à V-Platform, segura, baseada em nuvem, que é um banco de dados contendo um registro completo. Você prestou atenção nisso aqui? Um registro completo de quem escaneia, ou seja, do usuário, onde ali estão a localização dessa pessoa e também o que? Transação, informações, etc. e quando. Então, todas essas informações são enviadas através do V-Code, que é este aplicativo aqui, V-Code, e esse aplicativo, o símbolo dele, no meu entendimento, é muito significativo, porque se você olhar para esse símbolo como algo em 3D, né? Então você vê um cubo aqui, tem o V dentro dele, né? Como você pode perceber, mas ele é também um hexágono. Ele tem 6 lados. Não estou com isso dizendo que isto aqui seja o 666, mas é interessante como o 6, né, ele está presente em muitas novidades que têm aparecido, não é verdade? Outro site que eu quero mostrar para você é que a ela está dizendo que este passaporte de imunidade, ele seria inviável. Por que inviável? Porque justamente eles dizem que haverá ondas e aí então o cientista-chefe da OMS, ele fala sobre aspectos relacionados ao cenário atual e futuro do novo, né? E aí ele diz que haverá ondas, como eu já disse, ondas recorrentes. Portanto, o que eles estão dizendo, em outras palavras, é que o passaporte de imunidade, ele, na verdade, não terá a aprovação da OMS, a menos que seja
um passaporte de... E aí a palavra realmente eu nem tenho aqui ela escrita na tela para que eu possa sublinhar. Mas então eu vou dizer com sílabas separadas. Será um passaporte de vá, segunda sílaba si, terceira sílaba na e quarta sílaba são. Então junte essas 4 sílabas. Esse é o passaporte que a OAS espera que exista e que evidentemente poderá usar esse sistema aqui, que é o CovPass. Aqui nós temos uma notícia que aponta nessa direção e que diz que a recuperação da economia nos Estados Unidos dependerá de vacina, diz o chefe do Fed. Depois de mais de 30 milhões de pessoas perderem seus empregos, normalidade vai demorar a voltar. Demorar por quê? Porque vai depender de uma... É o que estão dizendo os analistas econômicos sobre a recuperação da economia nos Estados Unidos. Então vejam, são mais de 30 milhões de pessoas que perderam seus empregos. Evidentemente, essas pessoas querem voltar à vida normal. Porém, para que elas voltem à vida normal, elas só voltarão depois que forem vacinadas. E isto só vai acontecer, evidentemente, quando elas puderem também ter um certificado de que receberam a... E aí, você sabe muito bem que para isso acontecer, todos terão que receber essa solução em seu organismo. Bom, eu não vou aceitar. Eu não sei qual a sua opinião, mas eu não vou aceitar. Isso aqui, uma vacina, só pode ser administrada em seres humanos depois de, no mínimo, 8 anos de testes, por conta dos possíveis efeitos colaterais. Como que eu poderia aceitar uma vacina sem que pelo menos 8 anos de testes, primeiramente em animais, é claro, e depois, no final dos testes em seres humanos? Como que eu poderia aceitar, sabendo que podem ter consequências? Porém, na realidade, isso que querem fazer é por um objetivo ainda mais obscuro e terrível. O alvo são os cristãos, e você vai entender por quê. Vamos lá. Outro site que eu quero mostrar para você é que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, você está vendo aqui no canto esquerdo em cima o símbolo do Pentágono, né? E aqui eu estou no site do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o link estará na descrição, e já está traduzido para o português o que diz aqui o site do Departamento de Defesa. Está escrito que foram liberados 138 milhões de dólares para a compra de cerejas pré-cheias. Aqui foi traduzido como pré-enchidas, fica muito feia essa palavra, pré-enchidas. São cerejas pré-cheias para futura e aqui é dito então que já foi feita uma compra através desta empresa aqui, Apject, que eu vou mostrar agora no próximo site. Esse é o site da Apject, também já está traduzido para o português, e aqui, nesse site, é apresentada no caso, pré-cheia BFS, tá? E aí é dito aqui, eu vou ler o que está escrito aqui. É hora de melhorar a forma como injetamos medicamentos e vacinas. Custo ultra baixo, segurança de uso único, escalabilidade rápida. Vejam só o que é dito a seguir. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Isso aqui é uma marca de identificação. Porém, já existe um outro tipo de que deixa a marca na própria pele da pessoa.
Talvez você já tenha visto algum vídeo a respeito, e eu só não gravei antes, porque eu queria juntar as peças do quebra-cabeça. Vamos para outro site aqui agora. Esse outro site fala do programa ID 2020, e o título diz: ID 2020 e parceiros lançam programa para fortalecer identidade digital com esse programa ID 2020 é a aliança ID 2020, e eu vou mostrar agora aqui o site. É este site aqui que você está vendo, o link estará na descrição. E aí fala sobre a necessidade de uma boa identificação digital universal. Quando nós clicamos aqui no porquê agora, o site nos remete a esse trecho aqui que diz o seguinte: em setembro de 2015, todos os Estados-membros das Nações Unidas adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. Na época, eu escrevi no meu blog um texto a respeito disso e eu falei como seria tenebroso o mundo após 2015. Eu vou deixar na descrição também o texto que em 2015 eu escrevi a respeito disso. Então, em setembro de 2015, todos os Estados-membros das Nações Unidas, isso inclui o Brasil, na época a presidente era Dilma Rousseff, adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, incluindo seu compromisso de fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento até 2030. Ou seja, até o ano de 2030, todas as mais de 7 bilhões de pessoas do mundo estarão registradas de modo digital. Então haverá um banco de dados universal. Imagine quem tiver o controle disso, o poder que terá nas mãos, né? Então vamos para outro site aqui. Este é o site do Congresso norte-americano e é justamente o site que fala sobre um projeto de lei que ele foi introduzido, tá? E aqui está, aqui que ele apenas foi por enquanto introduzido. O segundo passo é ele ser aprovado na Câmara, depois aprovado no Senado, ir para a sanção do presidente e se tornar lei. E que projeto é esse? É o projeto número HR 6666, e aqui do lado a palavra que eu não posso falar no YouTube, tá? E aí, no caso, ele é um projeto que fala sobre testar e alcançar a todos, com testes a respeito disso aqui, do COVID-19. Esse projeto, que tem esse número muito significativo, ele não são 3 meias, são 4, né? Eu creio que esse número não é por acaso. Esse número não é por acaso. Eu sei que o próprio Congresso explicou que esse número ele aconteceu porque foi uma coincidência, mas o próprio Congresso ele também diz que números podem ser escolhidos. E quem me garante que esse número não foi escolhido propositalmente para que haja aversão dos cristãos a esse projeto? E é interessante que esse site aqui, quando ele diz um projeto de lei, em inglês, essa frase aqui eu já vou mostrar para vocês, em inglês essa frase aqui é a bill, porque bill significa em inglês projeto de lei. Isso mesmo, o nome que esse nome aqui que eu estou escrevendo na tela, o nome bill significa projeto de lei. Interessante, não? Muito interessante, você não acha? E
no caso, este projeto de lei, o que ele significa? Autorizar, vou ler aqui e sublinhar ao mesmo tempo, autorizar a Secretaria de Saúde e Serviços Humanos a conceder subsídios a entidades elegíveis para a realização de testes diagnósticos para o COVID-19 e atividades relacionadas como rastreamento de contato. Você prestou bem atenção nisso aqui? Rastreamento de contato através de unidades móveis de saúde e, conforme necessário, nas residências dos indivíduos e para outros fins. Em outras palavras, é um projeto de lei que vai conceder subsídios. Entenda-se por subsídios dinheiro, entenda-se por subsídios dólares. E no caso aqui, meus amigos, muitos dólares. Você verá quantos. Quem me deu essa informação foi um irmão que pastoreia uma congregação lá em Los Angeles, na Califórnia, pastor Juan. Quero agradecer aqui por essa informação. Ele disse que eu poderia mencionar o nome dele sem nenhum problema. E quero agradecer porque foi ele que me falou desse projeto de lei. Foi o primeiro a me falar a respeito disso já há mais de uma semana. E esse projeto, como você viu aqui, ele concede subsídios ao quê? A entidades elegíveis. E uma dessas entidades elegíveis, eu vou mostrar para vocês aqui, são entidades, veja comigo aqui na tela, sem fins lucrativos, incluindo qualquer organização baseada na fé. Ou seja, estarão dando dinheiro, estarão dando dólares, até mesmo para igrejas, para que as igrejas estejam contratando, como diz aqui, e treinando e compensando, ou seja, pagando pessoas físicas para rastrearem aqueles que são suspeitos de terem o COVID. Essas pessoas pagas, elas estarão fazendo isso aqui, estarão rastreando e monitorando indivíduos que eles acreditem estar em. Então, quanto de dinheiro está sendo liberado para isso? Se é que esse projeto terá a sanção do presidente Donald Trump. E, queridos irmãos, não se iludam com Donald Trump. Meus queridos, Donald Trump não teria chegado a sequer ser candidato pelos republicanos se ele não fizesse parte do esquema. Eu quero lembrar você que o presidente George Bush pai foi o primeiro a revelar a respeito da nova ordem mundial. E de que partido ele é? Republicano. Aí você vai dizer, mas o Partido Republicano é um partido contrário ao partido de Hillary Clinton, de Barack Obama, que é o Partido Democrata. Ok, mas tanto o partido de esquerda, que são os democratas, Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton, tanto esse partido de esquerda, quanto o partido de direita, que é o Partido Republicano, que não somente é o partido de Donald Trump, mas é também o partido de George Bush, são duas pernas, direita e esquerda, de um mesmo corpo que caminha para o abismo. Você entende? Então não se iluda com esse negócio de esquerda, de direita, porque Donald Trump, meu amigo, faz parte do plano desde o início. Vocês se lembram do vídeo que eu disse que ninguém fica milionário sem fazer parte da maçonaria? Ninguém. E Donald Trump, ele já era milionário antes de se tornar presidente, você sabe muito bem disso. Então ele faz parte do plano, não se iluda com isso, por favor. Mas não quero aqui falar de política, tá? Se você discorda de mim, tudo bem, tudo bem. Se você discorda de mim, não tem problema. Agora veja quanto de dinheiro está sendo aqui proposto. É essa cifra aqui que você está vendo na tela, é isso mesmo que você está vendo. 100
bilhões de dólares. Bi não é milhões, são 100 bilhões de dólares que estão sendo, e eu estou falando de dólares, ok? Não estou falando de reais. Então, se você pensar em termos de reais, multiplique isso aí no mínimo por 5. Imagine 500 bilhões de reais, bilhões, não são milhões, ok? Então, essa é a cifra que está sendo proposta para ser dada a qualquer organização, ou seja, estarão comprando organizações com dinheiro, e isto inclui também as igrejas, como eu disse aqui, organizações baseadas na fé, tá bom? Esse é um projeto de lei que ainda precisará ter a sanção do presidente, da sanção de Donald Trump. Então, se o presidente autorizar esse projeto, está comprovado o que eu acabei de falar, que direita e esquerda são duas pernas de um mesmo corpo que caminha para o abismo. Então, vamos lá. Eu quero agora mostrar um outro site aqui que mostra que o que eu falei no início sobre carteira de poderá ser substituída por tatuagem invisível, isso mesmo. Ou seja, aquilo que você viu no início de um passaporte digital pode ser substituído por uma tatuagem invisível, que é isso que você está vendo aqui na tela. São essas marcas aqui que podem ser lidas através até mesmo de um smartphone. A tela de um smartphone pode fazer a leitura tendo-se o aplicativo correto, que, por exemplo, pode ser esse aqui, o V-Code, que eu já mostrei. Então, percebe como as peças do quebra-cabeça vão se encaixando? Quem desenvolveu isso aqui foi um grupo de bioengenheiros do MIT, que é o Instituto de Tecnologia Massachusetts, ok? E aí diz que esse sistema tem potencial para substituir as antigas carteiras em papel e pode se mostrar mais eficiente que o registro digital. Então, vejam, é um passo além do chamado registro digital. Então, não tenham dúvidas de que é isso que planejam fazer. E isto aqui tem o patrocínio de Bill Gates. Então, o Bill, que é uma palavra em inglês que significa projeto de lei, eu esqueci de provar isso para vocês, né? Deixe-me ir aqui de novo para aquele site do Congresso, tá? E eu vou aqui atualizar aqui a página em inglês, acho que ela já foi, pronto, já está em inglês, e vejam aqui como, vejam aqui, onde estava escrito um projeto de lei, está escrito a Bill, viu? Vira um projeto de lei, traduziu automático agora para o português. Então, Bill Gates, né, o próprio nome Bill já significa um projeto de lei. Interessante isso, não? Mera coincidência? Interessante também que o sobrenome Gates, né, esse Gates aqui, lembrando que Bill é um apelido, né? Esse Gates aqui, o que isso significa em inglês? Significa portas. E quando nós vamos lá para os evangelhos, nós encontramos um versículo onde o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Em inglês, the gates of hell, as portas do inferno. Interessante isso também, né? Gates não poderá resistir contra a igreja do Senhor, vai se levantar contra a igreja, mas não vai vencer a igreja. Glória a Deus. Então vamos lá, vejam só o que esse Gates, ele criou. Eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo,
mas ele patenteou a sua empresa Microsoft, como você está vendo aqui na tela, a Microsoft, tá? Veja aqui na tela, é a detentora dessa patente aqui, portanto, por trás da Microsoft está o Bill Gates, que é a patente WO 2020, número 060606. E mais uma vez, por que esse número aqui, repetindo em sequência o número 6, senão para criar um cisma com os cristãos, ou seja, para que nós cristãos estejamos tendo aversão a essa patente aqui, que nada mais é que um sistema de mineração de criptomoedas através do próprio corpo humano. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, não nesse, porque senão ficaria muito longo. Mas, em outras palavras, isso mostra que uma pessoa, que você está vendo o bonequinho, ela teria no seu corpo algo que estaria ligado a um servidor e que esta pessoa, fazendo determinadas tarefas, estaria, através do dispositivo no seu corpo, enviando para o servidor informações mostrando que ela está executando uma tarefa e com esta tarefa ela estaria minerando criptomoedas e, no caso, gerando dólares, isso mesmo, gerando dinheiro, que no caso vai ser evidentemente uma moeda digital, não o dólar em papel, por exemplo, mas uma moeda digital. Falarei sobre isso em outro vídeo, mas se você quiser ver aqui esse vídeo em português, deixa eu colocar aqui o tradutor automático, para que a gente possa ver aqui em português o título, ok? Veja aqui comigo. Sistema de criptomoedas usando dados de atividade corporal. Tá vendo só? Dados de atividade corporal. E aqui vem a descrição do que é isso. A atividade do corpo humano associada a uma tarefa fornecida a um usuário pode ser usada em um processo de mineração de um sistema de criptomoedas, né? Então, um sensor, e esse sensor estará no corpo humano. E eu acabei de mostrar para vocês aqui, por exemplo, isso aqui, marcas colocadas no corpo humano através de algo que vai substituir a carteira de vacinação. Pois muito bem, onde é que eu quero chegar? Isso que você viu aqui já está sendo testado em ratos, e eu vou mostrar um vídeo que eu postei ontem na COS TV, e ele vai aparecer aqui na tela para você. Na COS TV eu postei de ontem para hoje 3 vídeos que você está vendo aqui, são os vídeos mais recentes aqui que aparecem no topo. No YouTube, algumas palavras que eu vou ler aqui no título dos vídeos eu vou ter que silenciar. Então, por exemplo, o primeiro vídeo o mais recente cientistas desejam vacina contra a fé. O outro a vacina para destruir a fé. E o terceiro, teste da vacina marca. Eu quero mostrar esse aqui para vocês primeiramente. Teste da vacina marca. Preste muita atenção nesse vídeo. Esse é um vídeo que foi gravado pelo próprio laboratório que está criando essa vacina. Aí está mostrando o camundongo, né? E aí mostrando que não aparece nada no smartphone por enquanto, mas então vai se aplicar aí ele está mostrando que essa vacina, né? Ela tem ali componentes que aparecem na tela do smartphone, que são pontos quânticos
do que é chamado de hidrogel, né? Fica 2 minutos sendo aplicado isso no camundongo. Depois de 2 minutos é tirado, né, do camundongo, e ali o camundongo está representando a pele do corpo humano, e aí pronto, aparece a marca. Ao olho humano é invisível, mas com o smartphone a marca ela aparece na tela. Então, é o que você está vendo aí. Esse vídeo já está na COS TV e você poderá clicar no link para você acessá-lo. Então, são essas marcas aqui. Está vendo aqui na tela? Possivelmente, a solução que vão querer injetar em nós será através desse tipo de sistema que você acabou de ver sendo colocado no ratinho. Agora, em outros vídeos, e com isso eu fecho aqui o nosso quebra-cabeça, eu coloco as últimas peças do quebra-cabeça. Em outros vídeos eu mostro, como esse aqui, cujo título aparece aqui na tela, a vacina para destruir a fé. Esse é um vídeo que supostamente foi gravado no Pentágono em 13 de abril de 2005 e foi vazado por um ex-militar chamado Joey Lombardi, e onde ele denunciou um projeto secreto do Pentágono chamado FANVAX. É um projeto justamente de vacinar contra o fundamentalismo, tá? Então eu vou deixar na descrição aqui o link para você assistir pela COS TV, onde aparece aqui uma palestra no Pentágono e, no caso, alguém aqui no vídeo palestrando e dizendo que conseguiu-se descobrir o gene que gera a fé nas pessoas. E a proposta é haver uma vacina contra o fanatismo religioso. O gene é esse aqui, que é mencionado aqui. O VMAT2, que é chamado também de gene de Deus. Então a ideia é criar-se uma vacina, isso foi falado em 2005, criar-se uma vacina contra a fé, para tirar a fé das pessoas, para as pessoas não buscarem mais a Deus. Isso que eu estou falando, irmãos, não é coisa de filme de ficção científica. Se você duvida, tem outro vídeo que eu também coloquei na COS TV, que é esse aqui, que diz que cientistas desejam vacina contra a fé. Esse é o título do vídeo. E eu vou deixar aqui na descrição para você conferir esses vídeos. Aliás, eu vou deixar esses 3 vídeos no topo, tanto da descrição na plataforma do YouTube, quanto no comentário em destaque também, no topo. E depois os links dos sites que eu mostrei aqui, ok? Estas são as peças do quebra-cabeça, tá? O que eu mostrei para você aqui são as peças do quebra-cabeça. Você entende onde eles querem chegar? Já se falava sobre se colocar nos seres humanos uma solução, se injetar nos seres humanos uma solução para que o gene VMAT2, que é o gene que nos seres humanos faz com que eles desejem buscar a Deus, esse gene seja eliminado. E com isso as pessoas não terão mais o desejo de buscar a Deus. Isso me faz lembrar um versículo bíblico que se encontra em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que é um versículo que se refere ao anticristo, que fala sobre o homem do pecado, o filho da perdição. E o versículo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. É muito possível, não digo isso, não posso afirmar com certeza, mas é muito possível que essa marca que querem colocar nos seres humanos, com a solução injetável nele
para resolver esse problema que está no mundo inteiro, tenha esse componente para fazer com que no mundo inteiro todas as pessoas recebam uma solução contra a sua fé. Portanto, o que está por trás disso é alguém ou uma organização que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha dado boas informações para você. Quero agradecer a todos que me enviaram também informações a esse respeito e dizer que, como você pode perceber, eu já sabia da maioria desses assuntos, mas eu aguardei o momento certo para gravar esse vídeo, porque eu queria entender onde eles querem chegar. E o que eles querem é nos atingir. Eles querem atingir os cristãos. Por isso que esse projeto de lei lá nos Estados Unidos tem esse número 6666, por isso que a patente do Bill Gates tem esse número, que é a patente WO, e WO é interessante, né? Porque lembra World Order, né? A Ordem Mundial 2020 060606. Isso é proposital, isso não é por acaso. Eles não querem que nós venhamos aceitar o que eles estão fazendo e com isso nós seremos criminalizados. E aqueles que aceitarem perderão a sua fé. Se, de fato, o que estão querendo colocar nos seres humanos é o que eu mostro nesses vídeos aqui, sobre os quais eu acabei de falar. Uma solução que venha eliminar o chamado gene de Deus, ou gene do fundamentalismo, que é o gene VMAT2. Pesquise sobre isso, eu vou deixar também no link, aliás, na descrição, links para você pesquisar sobre o assunto. E pretendo falar disso em outros vídeos. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Não se esqueça, por favor, de compartilhar esse vídeo, se você considerou importante as informações, e de clicar também no like, no gostei, para que você me ajude a fazer com que esse vídeo alcance maior relevância aqui nessa plataforma. Que Deus abençoe você grandemente, que você seja sempre uma bênção nas mãos de Deus.